junto comigo, você que está acompanhando aqui a transmissão pelo rádio em 92.1 FM e também por todas as outras plataformas, eu quero saber a sua opinião. Quem leva? Argentina ou Espanha? Espanha ou Argentina? Manda aí. Você que está no YouTube, manda aí no chat. Você que está junto comigo pelo rádio ou pelo Radiosnet, quer participar? O WhatsApp está liberado. 14 3879 6039. 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande a sua mensagem, participe junto comigo pra gente debater bastante sobre esse jogo. Espanha e Argentina vão fazer uma grande decisão amanhã não, né? Melhor dizendo, no domingo, na Copa do Mundo. Já tô tão ansioso que eu já quero que a decisão seja amanhã, cara. Que vai ser um grande jogo, vai ser um espetáculo essa partida. Agora, 12h38 aqui na SBR. Vamos lá, então? Vamos começar falando de Copa do Mundo, gente? Vamos falar de Copa do Mundo? Primeiro eu vou falar rapidamente aqui sobre a decisão do terceiro lugar, tá? Porque assim, vamos ser sinceros, é uma decisão que, cara, ninguém mais liga pra esse jogo de terceiro lugar, sabe? As equipes que vão pra essa decisão de terceiro lugar, eles escalam o time B, time C, caras que não entraram ainda durante a Copa. Recentemente, das últimas decisões de terceiro lugar que eu vi, eu só me recordo do Brasil jogando em 2014 com o time principal, mas porque tinha que dar uma resposta depois do 7-1 que tomou e foi lá e tomou 3 da Holanda depois, né? Não adiantou nada em 2014. 18, eu lembro que Inglaterra e Bélgica também usaram seus times reservas. 2022 foi Croácia e Marrocos. Aí eu não lembro se a seleção marroquina chegou a levar o time principal, mas ainda assim é um jogo que tem uma importância muito reduzida. Eu imaginava que inclusive a FIFA ia acabar com isso em algum momento, com essas decisões de terceiro lugar de Copa do Mundo. Não encerraram com isso, vão manter essa decisão, pelo menos para amanhã, né? Temos aí o jogo entre França e Inglaterra, jogo que acontece lá em Miami às 6 da tarde. E cara, é um jogo que assim, se as duas equipes jogarem soltas, se as duas equipes jogarem sem responsabilidade, digamos assim, porque não é um jogo que tem, nossa, uma grande importância. Ninguém lembra do terceiro lugar, com todo respeito. Eu lembro aqui o terceiro lugar de 2014. Agora, se você perguntar pra mim o terceiro lugar de 2018 e 2022, de cabeça eu não vou lembrar não, cara. Eu não lembro quem foram os terceiros colocados. Todo mundo vai lembrar do campeão e do vice. Ninguém vai lembrar do terceiro lugar. Então, assim, eu acho que é um jogo, de uma certa forma, que não tem muito apelo, digamos assim, né? Não tem uma situação que você realmente olha e, nossa, fala, pô, puta jogo pra assistir. Não tem, cara, não tem. Mas, enfim, essa é a situação, né? A seleção francesa, que foi derrotada na terça-feira, né? Perdeu a semifinal pra Espanha, agora tá juntando os cacos pra conseguir se remodelar, se remontar, pensando não só nesse jogo de amanhã, mas também já pensando em um ciclo de Eurocopa, né? Até porque a seleção francesa vai disputar a Euro em 2028, né? Ou pelo menos vai passar aí pelas fases eliminatórias para disputar a Euro. E uma das coisas que chamou a atenção, né? Muita gente falou do Cherki. O Cherki, quando ele foi questionado depois da derrota da França para Costa do Marfim, antes da Copa do Mundo, ele foi perguntado sobre como seria a atuação da França na Copa. Ele falou, cara, a gente vai pra esmagar todo mundo. E eu não achei soberba do Cherki, não. Eu achei que foi ali mais uma questão de confiança mesmo, né? E aí ele foi perguntado também sobre o sentimento da equipe, né? Com esse jogo, a eliminação. E uma das falas do Cherki, ele disse o seguinte: é duro, mas como eu sempre digo, não desistimos nunca. Lutaremos o tempo todo pela pátria, pelos amigos, pela família, por aqueles que vêm de cima, por aqueles que vêm de baixo. Ele coloca que a França vai lutar sempre. E ainda disse também, nunca esqueçam, voltaremos e voltaremos mais fortes, sobretudo para reunir todo mundo por trás do Galo. O Galo é o símbolo da seleção francesa, né? Porque durante a Copa do Mundo sentimos que toda a França estava solidária e isso foi incrível. E ele diz que é isso que a França deve ser sempre.
Foi o que falou então aí o meia, o Cherki, que é um jogador que eu vou falar pra você, ainda jovem, estava falando aí de alguns problemas dele durante essa Copa do Mundo, né? Uma questão de ter poucos minutos e por aí vai, mas é um grande jogador o Cherki, viu? E joga no Manchester City também, né? Uma das grandes potências aí do futebol europeu. E França e Inglaterra, que se enfrentam amanhã, tem retrospectos bem diferentes quando a gente fala de decisão pelo bronze no torneio mundial, né? Ao todo, ambas as equipes já estiveram na disputa pelo pódio em 5 oportunidades. Os franceses chegam à 4ª participação em disputa de terceiro lugar, com 2 vitórias e apenas uma derrota, enquanto os ingleses nunca venceram uma partida valendo o bronze após serem eliminados nas semifinais. Então isso aconteceu em 90, em 2018 e agora em 90, em 2018. Qual foi a outra semifinal da Inglaterra? Que me fugiu agora? De cabeça eu não vou lembrar. 90 e 2018 eu tenho certeza, né? Que a seleção inglesa chegou na semifinal e acabou ficando pelo caminho. A seleção espanhola, que foi a quem passou pela França, né? A seleção francesa que foi eliminada pela Espanha, melhor dizendo, busca encerrar a campanha no pódio em um jogo que também pode marcar a despedida do Didier Deschamps no comando da equipe francesa, depois de 14 anos. O Didier Deschamps que levou a França para uma decisão de Copa em 2018, na qual o time foi campeão. Também chegou na final da Copa em 2022. O time acabou perdendo para a seleção argentina e agora pode pelo menos conquistar o terceiro lugar. Também temos aí algumas situações de final de Euro e tudo mais. Didier Deschamps que deve ser substituído pelo Zinedine Zidane. O Zidane deve assumir o comando da seleção francesa, pelo menos são as informações que estão sendo divulgadas por aí. Cara, dá pra imaginar um jogo legal, dá pra imaginar um jogo bem legal entre as duas equipes. Acho que são duas equipes fortes, duas equipes que poderiam estar na final da Copa do Mundo. A França fez um jogo muito ruim contra a Espanha na semifinal, e a Inglaterra teve a faca e o queijo na mão, ou podemos colocar para os ingleses, teve o chá e a xícara, tava tudo certo ali para a seleção inglesa. Era só conduzir de uma forma melhor a partida. Tava vencendo por 1-0 e simplesmente abriu o caminho para a Argentina fazer a virada. Mas é um time que tem jogadores que eu gosto muito. Gosto muito do Bellingham, acho o Bellingham um jogador fantástico. O Kane é um jogador decisivaço também. Um cara que, ao contrário do que estão dizendo aí, né? Falam que ele não sai da área, que não sei o que. O cara vai de ponta a ponta. Se precisar, ele tá lá na defesa. Chega para armar o time, distribui passes. O Harry Kane é um cracaço de bola. E o Miller, que falou essa bobagem aí do Kane, foi muito bom jogador, foi um craque de bola também. Mas tem hora como comentarista fala umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Enfim, o Kane é um grandíssimo jogador. Você tem outros jogadores ali pelos lados do campo que poderiam ter sido mais aproveitados também no jogo contra a Argentina. Caso do Saka, do Rashford. É um time bastante interessante esse time inglês, contra uma França que é uma potência. É uma potência esse time francês. Vai ser oportunidade aí para outros jogadores também terem mais tempo. Acho que o Cherki pode ter mais tempo nesse jogo contra a Inglaterra. O Kanté, que não chegou a jogar, pode entrar também nessa partida. Você pode dar aí alguns minutos a mais pro Barcola, pro Doué. Não sei se o Mbappé vai para essa partida, né? Inclusive, pode ser que ele vá para o recorde, né? Para a artilharia da Copa, né? Que, querendo ou não, o terceiro lugar também conta neste sentido. Vamos aguardar aí para ver o que vai ser esse jogo amanhã lá em Miami. As duas equipes ainda no preparo. A seleção francesa já iniciou o preparo antes porque jogou na terça-feira. Já a Inglaterra deve iniciar os seus treinos mesmo de fato a partir de hoje. E pensando nesse jogo, não teve muito tempo para se preparar de fato a seleção inglesa para esse jogo de amanhã às 6 horas lá em Miami. E a gente falou do Cherki, né, mas foi muito legal também um certo desabafo que o Bellingham fez. Ele postou um poema que foi enviado pelo motorista do ônibus da seleção inglesa para eles, né, logo após a derrota diante da Argentina. Um poema bastante emocionado, falando sobre essas questões de reviravolta e tudo mais, de continuar buscando sempre o melhor e por aí vai. Olha, a seleção inglesa poderia ter ido mais longe nessa Copa. Poderia ter feito um resultado melhor diante da Argentina. Mas, infelizmente, a covardia acabou premiando a seleção argentina. A covardia da seleção da Inglaterra premiou a seleção da Argentina. Uma seleção que não desistiu, que buscou a todo momento, até a última gota de suor,
a virada e conseguiu. Então, a Inglaterra acho que tem um pouco para aprender com esse jogo, com essa eliminação diante da Argentina. Acho que o trabalho do Thomas Tuchel não foi dos melhores, mas ele vai precisar tirar alguma lição disso. E pelo amor de Deus, o Tuchel tá na hora de mudar um pouco a cabeça dele, porque já não é a primeira que ele acaba errando em um jogo decisivo que ele poderia ganhar. Já teve outras situações em que ele passou por isso no comando de outras equipes, né? No comando de times, não seleções. Que ele tire uma conclusão disso boa para fazer com que essa seleção inglesa evolua. Porque, assim, a Inglaterra já vem desde 2018 plantando uma sementinha de bons jogadores, de jogadores jovens, uma renovação do elenco inglês e um time muito forte. Tá na hora da Inglaterra começar a dar resultado. Tá na hora de chegar na hora do vamos ver e conseguir colocar a bola pro fundo da rede e saber sustentar o resultado. Tem uma Euro aí em 2028 para a seleção inglesa. E uma Euro que a Inglaterra vai chegar como uma das favoritas, pelo menos no meu ponto de vista. E pela informação que foi divulgada pelo Fabrizio Romano, que é um jornalista italiano que é muito especializado, né, em mercado da bola, né, principalmente no mercado europeu, o Tuchel deve permanecer no comando da seleção inglesa. Acho que ele teve uma semifinal ruim? Teve, mas também não dá pra negar que a Copa da Inglaterra foi uma boa Copa. Chegou até a semifinal, gente. Aos trancos e barrancos, mas chegou até uma semifinal de Copa. Só quem fez isso? O técnico que foi campeão em 66, que eu não vou lembrar quem foi, o de 90, que também chegou numa semifinal, e o Gareth Southgate, que fez isso em 2018. Fora isso, ninguém mais fez pela seleção da Inglaterra. Ninguém chegou numa semifinal de Copa. E o Tuchel, tirando jogadores fortes, jogadores que são craques, podemos dizer assim, como Cole Palmer, Phil Foden, o Arnold, o Harry Maguire, jogadores que faziam parte dessa base da seleção inglesa até então, o Tuchel teve peito de falar, não vou convocar esses caras, e mesmo assim ele levou o time para uma semifinal de Copa. Então, não acho também que deva desmerecer todo o trabalho do Thomas Tuchel por conta de um erro, por conta de uma situação em que um time foi covarde diante de uma Argentina fortíssima. Acho que ele pode aprender com isso e levar essa Inglaterra um pouquinho mais longe, né? Então, só para concluir, amanhã, às 6 horas, em Miami, tem Inglaterra e França pela decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo. E a grande decisão, né, valendo o título, acontece no domingo, às 4 da tarde. E aí, gente, é o mundo todo parado para ver duas seleções com sangue latino dentro de campo para acompanhar Espanha e Argentina. E eu quero saber de você, para que você vai torcer? Vai torcer para Espanha? Vai torcer para Argentina? Manda aí, pô, no 14 3879-6039. 14 3879-6039 é o WhatsApp. Mande aí a sua mensagem, eu quero saber a sua opinião. Quem vai levar a Copa do Mundo ou para quem vai a sua torcida? Vai torcer para a Espanha? Vai torcer para a Argentina? Manda aí. Gente, aqui sem julgamentos, tá? Eu vou torcer para a Espanha. Eu já tô deixando bem claro isso. Mas da minha parte aqui, sem julgamentos. Quer torcer pra Argentina? Torce, meu irmão. Quer torcer pra Espanha? Torce. Não fica arrumando pretexto, de uma coisa ou outra, questão política e tudo mais, porque ambos têm seus erros. Inclusive com relação ao racismo, que tem muita gente pontuando, se a Argentina é um país que tem cometido, né, principalmente nos jogos de Libertadores, muitas atitudes racistas, a Espanha também não fica atrás. A gente sabe o que sofre o Vinícius Júnior jogando lá na Espanha. Então, se é esse o parâmetro, eu acho melhor levar em consideração outra coisa. Torça para quem você quiser. Quer torcer para a Espanha, torce. Quer torcer para a Argentina, torce. O importante é você acompanhar o jogo. Domingão, 4 da tarde. E a seleção espanhola, que já iniciou a sua preparação para essa grande decisão no próximo domingo. E olha, vou te falar, tem uma dúvida pairando aí no ar que pode deixar uma pulguinha atrás da orelha na galera. O Lamine Yamal, ele foi poupado do primeiro treino, viu? Não treinou. O atacante espanhol, que é uma das revelações desse time, jogador jovem da seleção espanhola, não treinou no primeiro treino da Espanha, viu? O Lamine Yamal, que inclusive ficou de fora do primeiro jogo contra Cabo Verde,
na Copa do Mundo, porque chegou lesionado na Copa, né? Ele não chegou 100%, foi ganhando minutagem nos primeiros jogos, para depois ser o titular de fato efetivo da equipe já na fase de mata-mata. Inclusive, o Lamine, ele usou uma bandagem elástica na coxa esquerda, a mesma que ele lesionou no final da temporada europeia, ainda no Barcelona. Foi essa lesão que fez ele chegar baleado na Copa e não 100%. Assim, é de se imaginar que seja só uma precaução, que não seja realmente uma situação, nossa, o Lamine Yamal tá fora. Acho que estão só se precavendo pro cara chegar 100% na grande decisão, né? Pro cara chegar tinindo na decisão diante da seleção da Argentina. Não imagino que seja uma situação de que ele vai ficar de fora. Outro que também não treinou foi o Pedro Porro, o lateral que inclusive fez o gol, né? Um dos gols da seleção espanhola no jogo, né? Ele fez o segundo gol diante da França na semifinal. Então, assim, eles ganharam uma atenção especial da comissão técnica por conta do desgaste acumulado. Enquanto eles estavam recebendo essa atenção especial, o elenco fazia parte do aquecimento, em uma roda de bobinho. A seleção espanhola, que está treinando neste momento no mesmo CT que o Brasil treinou durante a Copa, né? Lá no CT do New York Red Bulls, em Columbia Park, né? Isso já estava pré-definido, inclusive, tanto que em um determinado momento da preparação da seleção brasileira, o Brasil teve que trocar de campo para fazer os seus treinos para preservar o gramado para as finalistas, né? Para fazer ali a sua preparação em Nova York. Mas assim, não acho que preocupa a situação do Lamine Yamal. Também não acho que preocupa a situação do Pedro Porro. Entretanto, algumas pessoas podem falar, pô, se o Yamal estiver fora da partida, é certeza que a Espanha vai ficar muito enfraquecida. Eu vou falar pra vocês que eu acho que a Espanha perde um pouco, é claro, porque é um grandíssimo jogador. O que esse moleque joga bola é impressionante. Tem uma qualidade absurda, dribla com muita facilidade, tem uma velocidade bastante interessante, é um jogador muito incisivo. Só que a Espanha tem um jogo muito coletivo. Então, não necessariamente a saída de um jogador possa implicar numa queda vertiginosa da seleção espanhola. Não acho que isso vai acontecer. Não creio, pelo menos, que a seleção da Espanha vá perder muito com uma eventual saída do Lamine Yamal. Eu acho que vai ser uma situação seguinte, é ruim, é um fato, não é legal perder um jogador como ele, mas caso ele esteja fora da decisão, não quer dizer necessariamente que a Espanha já estará acabada para o jogo. Eu acho que a Espanha, se for colocar assim em porcentagem, com a perda do Lamine Yamal, pode perder ali de 10 a 20% do time. É totalmente diferente, por exemplo, se a Argentina perde o Messi. A Argentina, por mais que tenha um time bastante coletivo, por mais que tenha um time também que se doa bastante em campo e que os caras têm ali um conhecimento do que cada um deve fazer, se a Argentina perde o Messi, a Argentina perde 50% a 60% do time. A Espanha não perde tanto com a saída do Lamine Yamal, pelo menos no meu ponto de vista. Até porque o Yamal é uma das poucas situações em que você fala mais de individualidade do que coletividade nesse time espanhol. É um cara muito do X1, é um cara muito da velocidade, é um cara muito de partir pra cima ele mesmo pra tentar resolver. Então, assim, acho que perde, é um fato, mas é uma seleção espanhola que teria muito mais um coletivo, que tem muito mais um coletivo do que necessariamente uma dependência de um jogador só, não tem uma dependência de uma individualidade. Então, assim, acho que é pra colocar uma pulguinha atrás da orelha, mas não necessariamente para se preocupar, né? E falando sobre o jogo em si, o que esperar dessa partida de Argentina e Espanha, eu vou falar para vocês que eu espero algo um pouco parecido do que aconteceu no jogo entre Espanha e França. Uma Espanha que se defenda, que saiba se defender, que saiba anular as individualidades do lado adversário, porque foi isso que aconteceu. A Espanha não deixou a França se criar no jogo. E assim, um time que se defende, mas que se defende também com a bola. Tocando bola, valorizando a posse. E quando vai pro ataque, é uma Espanha que busca atacar com o máximo de jogadores possível dentro do campo de ataque. É o máximo de jogadores que a equipe tem à disposição ali no campo de ataque, os caras vão colocar. Vai atacar com vários jogadores, vai atacar com 5, 6.
É assim que a seleção da Espanha joga, uma seleção muito compacta, né? Uma seleção que os caras estão sempre muito próximos. Então eu imagino uma seleção espanhola buscando anular o Messi, buscando anular um Julián Álvares, não deixando esses caras saírem para o jogo, terem muita liberdade, diferente do que a Inglaterra fez com a Argentina. Eu acho que a Espanha não vai dar esse tipo de brecha. Por outro lado, é uma seleção argentina que quando tem dificuldades para construir, joga muito na bola aérea, a gente sabe disso, mas também tem qualidade para construir por baixo. Eu não sei se necessariamente o Scaloni vai mandar para campo o mesmo time que ele mandou contra a Inglaterra. O Scaloni tem situações que ele muda de acordo com o adversário. Na partida contra a Inglaterra, por exemplo, ele tira o Depou da equipe para colocar o Simeone, de acordo com as características que ele entendia de jogo. Pode ser que nessa partida ele volte com o Depou. Pode ser que nesse jogo ele tenha uma escalação diferente. O que não muda é uma Argentina que joga em função de Lionel Messi. Isso é um fato. Os caras vão correr por ele, os caras vão se doar por ele e vão buscar sempre deixar ele nas melhores condições de finalizar e de armar as jogadas. É uma Argentina que eu vejo que se conhece muito bem, que os caras têm ali uma noção muito boa das rotas do campo que eles têm que percorrer, ou de cada um, onde cada um tem que estar. Só que eu ainda vejo uma Argentina com uma dificuldade muito grande na defesa, muito grande. Sofreu gols em todos os jogos desde o mata-mata da Copa do Mundo. Uma seleção argentina que tem tido dificuldades até mesmo na bola aérea defensiva, sempre sofrendo muito com isso. É uma defesa que é o ponto mais frágil desse time. Mas, por outro lado, no ataque, é um time que tem uma força, assim, gritante. Com Julián Álvares, com o Messi, com Enzo Fernandes chegando também, batendo às vezes de fora da área. Foi assim que ele conseguiu fazer o gol contra a Inglaterra e levou muito perigo nesses chutes de longe. E ainda tem o Lautaro Martínez, que muito provavelmente vai começar no banco e pode entrar no decorrer da partida. É um time argentino muito forte. É uma seleção argentina muito forte. E, principalmente, é uma seleção que tem intensidade. E aí eu vejo que o jogo vai ser muito intenso. Muito intenso. Porque a Espanha teve uma intensidade absurda contra a França. Isso, pra mim, ficou claríssimo. O time que, cara, os caras estavam chegando, dando porrada, brigando, disputando. Não estavam amaciando, não. Enquanto a Argentina também é um time que mostra essa intensidade a todo momento. É um time que tá com a perna cansada, extenuado por ter levado jogos pra prorrogação e tudo mais. Mas ainda assim, os caras vão até a última gota de suor. E você tem a certeza que não vai ser diferente na decisão da Copa do Mundo. E olha, já vou arriscar aqui e falar pra vocês. Muito provavelmente, a maioria no estádio será argentina, viu? E os caras vão tentar fazer de tudo pra fazer um caldeirão. Goste você ou não da forma como a Argentina torce, goste você ou não do que eles fazem, em alguns momentos é uma falta de respeito, sim. Eu não achei legal o que fizeram, por exemplo, com a seleção inglesa com relação à execução do hino. Não deixaram nem os caras cantar, não dava nem pra ouvir o hino da Inglaterra, mas isso faz parte. É a forma dos caras torcerem, não vai ter ninguém que vai impedir isso, e quando os caras têm um caldeirão ao favor deles, isso, querendo ou não, faz a diferença. Veremos como vai ser no próximo domingo, mas olha, dá pra imaginar um jogo de muita intensidade dos dois lados. Eu imagino a Espanha um pouco mais com a bola e a Argentina tentando jogar um pouco mais em transição. Pelo menos nesse momento, eu imagino isso. A Argentina não só se defendendo, não só jogando no contra-ataque, mas esperando um pouco mais a Espanha, porque a Espanha valoriza muito mesmo essa posse, para tentar chegar no campo de ataque com uma superioridade numérica. Então dá para imaginar isso. Uma Espanha valorizando mais a posse, às vezes se defendendo com a bola, jogando de uma forma mais compacta, e quando chega lá na frente é para ser letal. É para chegar e marcar, é para chegar e resolver. Do outro lado, uma seleção argentina que deve jogar um pouco mais em transição, que deve trabalhar muito em função de Lionel Messi. Você não tenha nem dúvida com relação a isso. E esse confronto é legal porque vai colocar frente a frente dois técnicos que já se conhecem de um tempo. Eles têm uma amizade entre eles, e o Luis de la Fuente, o técnico da seleção espanhola, foi professor do Lionel Scaloni em um dos cursos que ele fez. Isso foi lá em 2017.
Então é uma situação bem legal entre os dois, são amigos. E o mais legal de tudo, e que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração aqui para o Brasil e também para outras seleções, é que são caras que estão lá tendo trabalhado muito tempo dentro dessas seleções. O Luiz de la Fuente foi técnico das categorias de base da seleção espanhola, foi ele, inclusive, que levou a Espanha para a decisão da final olímpica em 2021 contra o Brasil, que o Brasil conquista o bicampeonato olímpico, né? Conquista o ouro lá em Tóquio. Ele era o técnico e uma boa parte daqueles jogadores que estavam à disposição do Luiz de la Fuente hoje estão na seleção espanhola. O Oyarzabal, o Marc Cucurella. Deixa eu lembrar quem mais. Tem mais. Eu sou todo. O Cucurella também estava naquele time. Salvo engano, o Pedro Porro também estava. O Nai Simón era o goleiro. Então a base daquele time espanhol, daquele time sub-23/sub-20, faz parte hoje dessa seleção espanhola que chega na final da Copa do Mundo. E ele tinha sido técnico da seleção sub-19 e sub-21 da equipe espanhola, o Luiz de la Fuente. E o Lionel Scaloni trabalhava na comissão da AFA, na comissão da seleção argentina, estava na comissão da Copa do Mundo de 2018, que foi um desastre para a Argentina, com uma eliminação já nas oitavas de final para a seleção francesa, só que desde que ele assumiu o comando, efetivamente, a Argentina ganhou 2 edições de Copa América, ganhou a Copa do Mundo de 2022, vai para mais uma final de Copa em 2026 e simplesmente atropelou nas eliminatórias, tendo vencido o Brasil no Maracanã por 1-0 e tendo goleado o Brasil lá na Argentina sem Lionel Messi. Uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro foi essa goleada que a Argentina aplicou no Brasil nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Aquilo ali foi ridículo, pavoroso, foi uma vergonha mesmo. Uma das maiores vergonhas para mim tá ali pau a pau com o 7-1. Mas o que eu quero trazer aqui como ponto de reflexão é que esses dois caras, eles estão há muito tempo trabalhando nessas seleções, eles estão há muito tempo trabalhando junto com esses jogadores e por isso eles conseguem chegar a uma decisão de Copa do Mundo. Apostaram na continuidade do trabalho, apostaram na formação desses técnicos. A Argentina é um dos países que mais tem técnicos espalhados pelo mundo hoje e o Brasil, tem poucos técnicos. Inclusive, foi a primeira edição de Copa do Mundo que o Brasil não teve nenhum treinador brasileiro representando qualquer outra seleção, que não fosse somente a seleção brasileira. Já tivemos situações do Scolari ser técnico da seleção de Portugal, o Zico ser técnico do Japão, Parreira ser técnico da Arábia Saudita, entre outros aí. Eu só tô lembrando alguns. E a gente chega nessa Copa do Mundo de 2026, em que nem a seleção brasileira tinha um técnico brasileiro. E não é culpa do Ancelotti, não. Muito pelo contrário, acho que é culpa da formação dos técnicos aqui no Brasil. E eu espero muito que a CBF e outras seleções do mundo possam fazer o que a Argentina e a Espanha estão fazendo. Que possam trabalhar algum técnico para daqui a um período. Eu acho que agora o Ancelotti é o técnico da seleção brasileira até 2030 e tem que ser, mas que trabalhe um outro cara para fazer esse processo de formatação até chegar, quem sabe, na Copa do Mundo de 2034. Por que não com um técnico formado na casa, junto com outros jogadores? Seria interessante demais. Bom, agora 1h04 aqui na SBR. Você ligado com a gente, participe, mande seu recado. O WhatsApp tá aberto, hein? 1438796039. Mande aí a sua mensagem, participe comigo. Tô ouvindo aqui um áudio para saber se tem a ver aí com a nossa programação. O pessoal tá mandando aqui e sou eu sozinho, tá, gente? Então, a gente vai tentando... É tudo ao vivo aqui, viu? Você participa aí com a gente, manda aí a sua mensagem, participe no 1438796039. Não tem nada a ver, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, não tem nada a ver com o programa, então esse não vai pro ar. Seguinte, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro? Vamos falar do Brasileirão que tá de volta, hein, gente? Brasileirão de volta... ontem tivemos 2 jogos, o Santos, Santos, hein? Meu amigo, olha, torcedor santista, tem o lado bom e o lado ruim da história. O lado bom é que o Santos jogou bem ontem, pelo menos no meu ponto de vista. O Santos empilhou oportunidades para vencer o Botafogo ontem jogando fora de casa. Criou muitas oportunidades, criou muito, teve pelo menos
Que eu me lembro aqui de cabeça, 3, 4 bolas na trave, além das defesas do Léo Link e do Botafogo. Mas, cara, é difícil quando você cria, você não consegue aproveitar e a sua defesa dá os moles que a defesa do Santos deu. É difícil demais. A defesa santista é uma peneira, com jogadores que são experientes, com o Luan Pérez e Lucas Veríssimo, mas, cara, dão muita bobeira, muita bobeira. Primeiro, o gol do Botafogo, que já sai ali no final da primeira etapa, um erro ali na saída do Santos, né? Um erro ali na defesa e a bola acaba sobrando pro Lucas Emanuel para tocar na saída do Brazão, mas assim, um erro bizonho da defesa do Santos, um erro do Luan Pérez naquela situação. Com o Santos jogando melhor, inclusive. Teve uma bola na trave do Miguelito, o Miguelito perdeu, cara, o Miguelito, ele jogou, assim, o que eu vi do jogo ontem, ele gerou jogo, ele buscou oportunidades, ele, sabe, ele não ficou parado, ele gerou jogo. Mas não pode perder um gol daquele, né, bicho? Cara a cara com o goleiro, 0-0 o jogo. O Léo Link, ele sai na bola, ele dá praticamente todo o canto pro Miguelito fazer o gol. E o Miguelito joga a bola em cima do Léo Link, o Léo Link desvia, ela bate na trave e o Santos perde a oportunidade. Então aí já começou o prenúncio do que aconteceria aí. Depois, logo na sequência, o Botafogo vai lá e faz 1-0 na falha da defesa santista. O Santos vai para o segundo tempo, empata o jogo com o Barreal aos 12 da segunda etapa. Ficou um jogo franco em alguns momentos da partida, o Botafogo atacava, o Santos também atacava, as duas equipes buscavam ali o resultado. Cara, o jogo já estava com 50 do segundo tempo. 50 do segundo tempo. O Nadson, o garoto santista que entrou no jogo, e não entrou mal não, viu? O Nadson não foi mal não, só que ele acaba perdendo a bola que origina o segundo gol do Botafogo, né? Ele não consegue fazer o domínio em um primeiro momento, chega ali o Marçal na dividida, a bola sobra, tem um lançamento pro Kadir, e aí Gabriel Brazão do céu, bicho. 50 minutos do segundo tempo. O jogo já era pra acabar. Aí assim, ele sai no meio campo, o Kadir estava sendo acompanhado, agora eu não lembro se era o Luan Pérez ou se era o Lucas Veríssimo que estava ali na marcação, quem era o jogador do Santos que estava acompanhando o Kadir, mas não precisava, cara. Não precisava do Brazão sair naquele desespero todo, afobado daquele jeito. Saiu de uma forma completamente deslocada, sem necessidade alguma. Ele vai me dar um bico na bola, a bola bate no jogador do Santos, bate no Kadir, e aí sobra pro Kadir sem goleiro, né? Porque o Gabriel Brazão, além de tudo, ele saiu todo estabanado, ele fica pelo meio do caminho. E na intermediária, cara, sem necessidade nenhuma dele fazer aquilo. Entregou o gol pro Botafogo, jogou toda uma partida do Santos no ralo naquela situação. Por mais que ele fale que foi pedido do Cuca fazer aquilo e tudo mais, jogar como líbero, mas pô, não me entra na cabeça, cara. Com 50 minutos fazer aquilo, não dá. E assim, era um resultado importante pro Santos. O Santos, se vencesse o jogo, poderia dar um salto na tabela, ficar um pouco mais longe da zona do rebaixamento e até mais tranquilo pro jogo da semana que vem contra a Universidade Central pela Copa Sul-Americana. Iria numa situação um pouco mais confortável dentro do Campeonato Brasileiro. Mas aí, com as falhas defensivas e com os gols que o Santos perdeu, não dá, né, gente? Teve uma bola que, pra você ter ideia, o Léo Link fez um milagre, é bem verdade, mas assim, foi um lançamento pra dentro Aliás, teve um chute, se eu não tô enganado, o Léo Link faz a defesa, a bola volta no Luan Pérez, que tava ali dentro da área. Cara, era só deslocar o goleiro. Ele joga em cima do Léo Link e a bola volta nele e ele manda pra fora, sabe? Teve outra bola na trave também do Santos durante a partida, assim, o lado bom é que o time santista criou. O time santista teve volume de jogo. Boas trocas de passe, uma boa movimentação. Eu vou ser sincero pra você, eu gostei do jogo do Santos. Do que eu vi da partida, eu gostei. Achei que o time teve ali algumas trocas interessantes, trocas de passe, movimentação no campo de ataque. Faltou pro time santista ser mais efetivo lá na frente e falhar menos na defesa. Que a defesa do Santos foi uma peneira, mais uma vez, com falhas bizonhas, com equívocos que não podem ser cometidos e que acabaram entregando pontos de graça. O Santos, então, perdeu ontem para o Botafogo por 2-1 e com este resultado, o time santista cai para a 16ª posição. O Santos, neste momento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, cara. Para você ter uma ideia de como está o Santos
nesse momento no campeonato. Precisa de uma recuperação urgente. E assim, o Santos é o 16º, o Mirassol, que é o 19º, joga hoje. Se vencer o jogo, vai para 19 e fica ainda com uma partida a menos em relação ao Santos. O Vasco, que é o 17º, tem 20 pontos, também já tem 19 jogos. Então, nesse sentido, Vasco e Santos estão bem próximos e estão ali com o mesmo número de jogos. Mas o Mirassol, por exemplo, pode chegar nos 19 e ficar com uma partida a menos em relação ao Santos. Pode deixar o time santista numa situação ainda mais perigosa dentro do Campeonato Brasileiro. Então, é um campeonato para o Santos ficar muito esperto. Ontem, pelo menos, eu acho que jogou bola. Jogou bem, faltou aproveitar um pouco melhor as oportunidades. Precisa refinar um pouco mais isso. O Santos, que não pode fazer contratações por conta do transfer ban, vai ter que recorrer à base, vai ter que recorrer aos jogadores dentro do próprio elenco para fazer essa recuperação no campeonato. E aí tem a situação do Neymar, né? Neymar deve se reunir hoje com o presidente Marcelo Teixeira. Assim, depois da Copa do Mundo, ficou uma certa dúvida no ar se o Neymar pararia de jogar futebol ou não. Ficou essa dúvida, ficou ali no ar ali. Pô, será que ele vai parar agora? Copa do Mundo, acabou, era o desejo dele, enfim, já tá com a vida feita e tudo mais. E o Neymar também, né, sempre colocado como coitadinho, nossa, que pressão que ele sofre, que não sei o que e tudo mais, enfim. E aí, teve um post do pai dele, do Neymar pai, pedindo para que ele não parasse com o futebol, pedindo para que ele não aposentasse. Parece que depois desse post, essa situação aí de parar ou não parar diminuiu. Pelo menos são as informações que são divulgadas aí de bastidores. Hoje, ele volta, vai se reapresentar no Santos, deve conversar com o presidente Marcelo Teixeira e aí teremos uma decisão se o Neymar vai continuar ou não. Ele tem contrato com o Santos até o final da temporada, até o final deste ano. O contrato do Neymar com o Santos vai até o final de 2026. Porém, tem uma situação que o staff do Neymar, que é a NR Sports, né, a empresa que representa ele, tem para receber do Santos algo em torno de 90 milhões de reais. O Santos tem uma dívida muito grande com o Neymar. Então, a gente não sabe o que vai acontecer mesmo de fato. Se vai anunciar uma aposentadoria, se vai parar, se vai continuar no Santos, se não vai. Fato é, o Santos precisa de duas situações. Primeiro, uma resposta rápida do Neymar, se ele fica ou não, se ele joga ou não. E um segundo ponto precisa aprender a não ser dependente dele. Eu acho que o Neymar ele pode fazer a diferença dentro do futebol brasileiro, já falei isso aqui, mas não dá para o Santos depender de um jogador que tem horas que não dá para contar com ele. Tem momentos que você sabe que não dá para contar com ele com questões físicas, entre outros fatores. Então, é momento do Santos saber o que quer da vida e também o Neymar saber o que ele quer da vida. Eu vou dar Quem sou eu pra dar opinião na vida de alguém, né? Mas, cara, bicho, você já tá com a sua vida feita, já tá com grana pra garantir até a 6ª geração dos seus 5 filhos, e se quiser fazer mais, vai conseguir garantir também. Não tem necessidade, cara. Se você realmente não quer jogar bola, então deixa isso pra lá, sabe? Vai jogar Kings League, vai brincar aí com o pessoal, vai viver sua vida numa boa. Se você é tão pressionado assim, vai pra um outro canto. Escolhe essa outra situação. Agora, se realmente você quer jogar bola, e eu espero que ele queira mesmo de fato, porque assim, não tô falando como torcedor, até porque não torço pro Santos, mas é muito bom quando você vê um cara que tecnicamente é muito bom e que quer jogar. Por isso que é uma delícia você ver o Messi jogando bola. Por isso que, agora já nesse momento não tanto, mas por isso que é legal você ver o Cristiano Ronaldo se matando em campo. Você vê o Mbappé jogando pela seleção francesa. É gostoso de ver esses caras jogarem, porque os caras, além de serem craques, além de serem diferenciados, eles querem jogar bola. Então eu queria muito que o Neymar também fosse esse cara. Queria mesmo, de coração, cara. De coração mesmo. Queria que ele pudesse ser esse cara e que ele pudesse ser um jogador diferente, que ele pudesse fazer a diferença, inclusive, para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas não sei se é o que ele quer. Eu não sei se é o que ele quer. Eu gostaria muito de ver o Neymar fisicamente bem, 100%, e conseguindo ser um diferencial dentro do futebol mundial. Porque eu acho que se ele consegue fisicamente alcançar o melhor que ele pode, ele ainda pode jogar muita bola. Não só aqui no Brasil.
pensando até fora, mas aí é uma outra questão, né? Não vou entrar muito nesse debate também não, mas o fato é que ele hoje se reapresenta, ele deve conversar com o presidente Marcelo Teixeira e aí a gente vai ter uma definição se ele continua ou não na equipe santista, tá certo? Então você, e aí, o que você acha? Tem que continuar? Não tem que continuar? Manda mensagem no 1438796039, é o WhatsApp aqui da SBR. Tamo junto, viu, gente? Vamos falar agora de Palmeiras, a equipe palmeirense que fez 2 trabalhos ontem, 2 jogos treino, envolvendo as equipes do interior paulista, fez um jogo contra a União São João e fez outro jogo também contra a equipe da Inter de Limeira, né? No primeiro jogo treino contra o time do União São João, o Palmeiras empatou em 1-1 e o gol do Palmeiras foi marcado pelo Alexander Barbosa. E um detalhe interessante desse jogo contra a União São João é que o Vitor Roque, que está em transição física, participou dessa atividade, que foi feita ontem lá no CT do Palmeiras, né? Lá na academia de futebol. Então é um indício de que ele pode estar voltando, pode jogar, quem sabe até na partida contra o Curitiba, ser relacionado para o jogo. Com essa situação, se ele não for relacionado para o jogo contra o Curitiba, eu acho que no máximo na outra semana ele já volta a atuar. É de se imaginar isso, né? Então, esse foi um fator bastante interessante. Também o gol marcado pelo Alexander Barbosa, que agora está registrado no BID, já pode defender a equipe do Palmeiras, inclusive foi apresentado ontem, falou sobre algumas questões, falou que está torcendo para a Argentina na final da Copa. Ele que é argentino, mas se naturalizou uruguaio. Vai defender a seleção uruguaia, o Alexander Barbosa, se for convocado pelo próximo técnico do time uruguaio, né? E no outro jogo, na outra atividade, o Palmeiras bateu a Inter de Limeira por 2-0, né? Outro jogo treino que foi realizado na academia de futebol, o Riquelme Felipe e o Luigi marcaram os gols, então, da equipe no segundo tempo desta atividade. Todos os jogadores que estavam ali à disposição participaram dessas atividades do Palmeiras. O time palmeirense que ainda aguarda o retorno do John Arias, que deve se reapresentar no sábado, e também do Flaco Lopes, que está na final da Copa do Mundo. Ele que foi convocado pela seleção argentina, poucos minutos na Copa, mas está também junto com a delegação argentina, focado aí na decisão do próximo domingo às 4 da tarde. A gente falou do Santos, falou do Palmeiras, vamos falar então do Corinthians, o time corintiano que tá vivendo uma situação aí de incertezas com relação ao seu time, não pode fazer contratações porque o Transferban está ativo, tá devendo aí cerca de 9 milhões para a FIFA, não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores, e aí a esperança nesse tipo de caso é uma venda, né? E o jogador que desperta interesse do mercado europeu, do mercado internacional, é o volante André. E aí a Juventus já fez uma consulta pelo jogador, né? Uma informação que foi divulgada pela ESPN, a Juventus chegou a fazer inclusive uma videochamada com o André, com o seu staff, né? Foi uma sondagem que rolou aí do time italiano em cima do jogador do Corinthians, né? Nos últimos dias, os italianos fizeram então essa sondagem aos representantes do jogador sobre a possibilidade de uma transferência nesta janela e chegaram a fazer uma videoconferência, né? Uma videochamada com o meio-campista. No momento, a Juventus avalia apresentar uma proposta pelo jogador. O André, nesse momento, ele está avaliado pelo Corinthians na casa de 20 milhões de euros, o que seria algo em torno de 117 milhões de reais. A diretoria corintiana foi procurada para falar sobre esse assunto, mas não se pronunciou. E o detalhe é que o Milan já chegou a sinalizar uma proposta para o André tempos atrás, algo em torno na casa dos 17 milhões de euros. E aí o Dorival Júnior, que estava lá na época, bateu o pé falando que precisava ter uma continuidade no elenco e tudo mais. E aí o Corinthians também recusou a proposta, alegando que, no caso, o jogador vale mais. Então o Corinthians avalia o André neste momento em 20 milhões de euros. O André que foi formado na base do Corinthians e foi promovido ao time profissional no ano passado, já tendo um destaque imediato ali sob o comando do Dorival Júnior, ganhou a vaga de titular no meio-campo e foi utilizado como um elemento surpresa da equipe, o Corinthians que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado e também da Supercopa Rei neste ano. Até aqui são 42 jogos com a camisa do Corinthians e 7 gols marcados.
olha, 42 jogos e 7 gols para um volante é uma média muito boa, viu? Um jogador jovem, 20 anos de idade, no time corintiano, então, pode negociar, né? Na verdade, eu falei que foi no ano passado que rolou a sondagem do Milan. Na verdade, foi nesse ano, tá? Foi em março desse ano que os Corinthians recusou uma proposta de 17 milhões de euros do Milan para levar o André. Nesta atual situação, eu acho que mesmo que o jogador seja importante para o time, se a proposta chegar na casa dos 20 milhões, eu acredito que a Juventus leva e aí o Corinthians perde um jogador importante. Tem outros caras no elenco que podem fazer a diferença também para a equipe corintiana. O Breno Bidon também é outro que desperta um certo interesse aí no mercado e tudo mais. Mas se perder o André, perde um grande jogador, perde uma grande revelação dentro do time. Entretanto, precisa fazer caixa, né? Precisa vender, precisa conseguir pagar o transfer ban à equipe corintiana. E para a gente finalizar o nosso giro aqui entre os times paulistas, vamos falar do São Paulo. O tricolor que está aí em vias de anunciar os seus reforços. O Vitor Sá já foi anunciado, Newton já assinou, o Aurélio Buta também já é jogador do São Paulo e o Domingos Duarte deve, em breve, ser anunciado como jogador do São Paulo. Desembarcou já aqui na capital paulista para assinar com o time tricolor e vai ser reforço do São Paulo pelos próximos tempos aí. Deixa eu até ver aqui a informação para passar corretamente para vocês. Até quando vai ser o contrato do Domingos Duarte com o time do São Paulo? Aqui, tal. Inclusive, já falo também dos jogos treino que o São Paulo tem, tá? O São Paulo também fez jogos treino na manhã de hoje, lá no CT da Barra Funda. Enfim, o Domingos Duarte chegou então para ser reforço do São Paulo, já desembarcou aqui na capital paulista, jogador que vai assinar com a equipe tricolor, e aí a gente vai ter depois, ao longo dos próximos dias, aí as informações detalhadas. Deve fazer exames médicos e assinar contrato para ser jogador da equipe do São Paulo. O Aurélio Buta também já é jogador da equipe do São Paulo, quarta contratação do tricolor nessa janela de transferências. Ele que tem 29 anos, chegou ontem ao Brasil e tem um contrato de uma temporada. O Aurélio Buta, o contrato até o ano que vem. Além dele e do Newton e do Domingos Duarte, o São Paulo também já teve a chegada do Vitor Sá anunciada. O Domingos Duarte, zagueiro de 31 anos, ele chega ao São Paulo e deve assinar com o tricolor até julho de 2028. Pelo menos essa é a expectativa a ser confirmada, né? O contrato, então, deve ser assinado em breve, em algumas horas, e aí o contrato pode ser até o final de 2028. Um zagueiro que deve receber na casa dos 620 mil fixos, mais bônus em caso de classificação para Libertadores, número de jogos e por aí vai. Domingos Duarte, zagueiro português que chega para defender o São Paulo. O Aurélio Buta é angolano, mas é naturalizado português. Então, dois portugueses que chegam para defender a equipe do São Paulo, o tricolor que perdeu aí o Alan Franco, que foi emprestado para a equipe do Tigres do México, já com opção de compra também no passe. E eu falei das atividades do São Paulo. Hoje pela manhã o tricolor jogou aí uma partida, né, um jogo treino contra o time da Ferroviária. O placar não foi divulgado oficialmente, porque eu estou trazendo aqui uma informação do Gabriel Sá junto com a arquibancada tricolor. O São Paulo venceu por 2-1 a Ferroviária nesse primeiro jogo treino que ocorreu na parte da manhã. A próxima atividade será às 14h contra o Grêmio Esportivo Mauaense, time aqui da região metropolitana de São Paulo. Tricolor que chegou a fazer um amistoso contra o Red Bull Bragantino, um amistoso fechado também, né? Não teve transmissão, não teve imprensa acompanhando, um empate por 0-0, fez outras atividades com outras equipes lá no CT da Barra Funda, né? Fez os jogos treinos também e agora faz essa finalização contra o Grêmio Esportivo Mauaense, o São Paulo que volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 22, às 21h30, lá no Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro. Só para finalizar, então, trazer aqui a informação do Rafinha, né? O Rafinha que assume, então, o cargo de executivo de futebol, né? Diretor executivo de futebol do São Paulo. Ele que estava fazendo essa função de uma maneira interina, enquanto o Rui Costa tinha deixado ali o comando, né, da diretoria de futebol do São Paulo. O Rafinha chegou ali para ser um gerente, para fazer a função que era do Muricy Ramalho, foi colocado ali para ser o interino da equipe tricolor e agora assume de vez a diretoria executiva de futebol do São Paulo.
É uma situação assim, era um cara que já estava lá, era um cara que conhece bem o elenco, tá fazendo seus cursos também nessa área de gestão, já se envolveu nas negociações que ocasionaram aí nas contratações dos jogadores do São Paulo para este segundo período, né, para este segundo semestre, tem um bom relacionamento com os jogadores do elenco e, além disso, tem um bom relacionamento com o Harry Macis, que é o presidente do São Paulo, né, na atual situação, né, no atual momento. E a gente tem que levar em consideração também que o São Paulo tem eleições no final deste ano. O Macis, ele tem um mandato que vai até o final desta temporada e ele pode tentar a reeleição. Não sei se também alguém viria numa situação como essa, né, sem saber o que vai acontecer no final do ano. Então, com essa situação, e eu acho que com o Rafinha sendo um cara desenrolado, o melhor mesmo era a permanência dele, era a efetivação dele como diretor executivo de futebol do São Paulo. Vamos ver como vai se desenrolar esse mandato, podemos dizer assim, do Rafinha, né? As contratações que o São Paulo fez nesta janela de transferências, de uma certa forma, teve o dedo dele. Ele estava ali envolvido nas negociações. Algumas já tinham começado antes, no comando do Rui Costa, mas ele foi um cara que acabou sendo ali uma peça importante para destravar essas negociações do São Paulo. É aguardar para ver se realmente ele vai conseguir fazer a diferença. É um cara que, assim, tem respeito de muita gente, tem contatos, jogou muito tempo na Europa, tem um contato muito grande com os diretores europeus, um bom relacionamento, e isso é importante para um diretor executivo de futebol, mas é importante também saber fazer a gestão, saber contratar e contratar de uma maneira correta, de uma maneira que agregue mesmo para o elenco, e além disso, fazer ali o meio-campo entre diretoria e os jogadores do time. A gente sabe que o São Paulo tem alguns problemas com atraso de pagamentos, isso aí já tá claríssimo, né? Inclusive o Macis ontem falou sobre essa situação no bate-papo que ele teve com os jornalistas ali da mídia segmentada do São Paulo, falou que precisa vender jogadores, entre outras coisas. Enfim, o Rafinha vai ter que saber lidar com tudo isso e a gente espera que aconteça da melhor forma. Eu, mais do que nunca, espero que isso aconteça, como claro, né? Sempre falei aqui, nunca escondi que sou São Paulino, inclusive trabalho também nas transmissões dos jogos do São Paulo, então torço para que tudo ocorra da melhor maneira, que tudo fique do melhor jeito possível. Seguinte, gente, agora 1h27, a gente vai encerrando aqui o nosso SBR Esportes. Eu quero agradecer demais o carinho dessa sua audiência nessa semana que nós tivemos aqui, falando sobre semifinal de Copa, já projetando decisão, falando de volta de Campeonato Brasileiro. Domingão, então, 4 da tarde, Espanha e Argentina se enfrentam na decisão da Copa do Mundo no MetLife Stadium, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Argentina em busca do tetracampeonato e a Espanha em busca do bicampeonato. E na segunda-feira eu volto aqui para falar sobre esse jogo, para falar sobre essa decisão e também já projetar o retorno das outras equipes no Campeonato Brasileiro, tá certo? Agradeço demais o carinho da sua audiência, muito obrigado mesmo por você estar aqui comigo na SBR. Na segunda-feira, então, eu volto a partir do 12:30 falando sobre Campeonato Brasileiro e falando também sobre a final de Copa do Mundo. Valeu, galera! Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, hein? Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.